A névoa das manhãs de Itabuna em 1984 parecia envolver todo o centro da cidade com um véu espesso de mistério, especialmente ao redor das ruas próximas à catedral. Era nesse cenário que caminhava Júlia, uma jovem de fé inabalável, criada em um pequeno lar evangélico onde os hinos ecoavam mais alto que qualquer pensamento profano. Ela seguia sempre com a Bíblia apertada contra o peito, como se o simples toque do livro fosse capaz de afastar qualquer sombra ao seu redor. Naquele ano, porém, sombras mais densas pareciam se aproximar dela, sombras que traziam não apenas medo, mas também um sentimento proibido que ela mal ousava admitir para si mesma. Na outra extremidade da cidade, no bairro da Conceição, vivia Mauro, um umbandista conhecido por sua postura serena e seu olhar sempre distante, como se enxergasse algo além do que os outros conseguiam ver. Ele era respeitado e temido em igual medida. Muitos o buscavam para curas, conselhos e rituais, enquanto outros atravessavam a rua para evitar sequer cruzar seu olhar. Sua casa, repleta de velas, ervas e imagens sagradas, era um refúgio para quem acreditava nas forças da natureza e nos espíritos ancestrais. Mauro, no entanto, carregava no fundo da alma um vazio que nem sua fé, nem seu dom, nem seus guias espirituais eram capazes de preencher. O destino começou a traçar a ligação entre Júlia e Mauro numa tarde abafada de março, quando um apagão tomou Itabuna de surpresa. A jovem, perdida no escuro após o culto, buscava o caminho de casa, mas acabou entrando em uma rua lateral e desconhecida. Foi ali que sua respiração falhou por um instante. Uma luz bruxuleante escapava por uma janela aberta, e atrás dela uma figura solitária entoava cânticos suaves, numa melodia tão hipnotizante que Júlia sentiu o coração acelerar. Mesmo sem ver seu rosto, a presença daquele homem a tocou com uma força inexplicável. Quando a energia voltou, Júlia se apressou em voltar ao caminho habitual, mas a sensação que carregava consigo era nova, perturbadora e profunda. Em seu quarto, ajoelhada ao lado da cama, ela pediu perdão com fervor, suplicando para que aquele pensamento desaparecesse. Mas não desapareceu. Na verdade, parecia ganhar vida própria, retornando à sua mente como um sussurro proibido. Ela sabia que sua religião condenava qualquer envolvimento com práticas consideradas obscuras, mas o que fazer quando o coração insiste em seguir por trilhas que os olhos não compreendem? Mauro, por sua vez, também sentiu algo diferente naquela noite. Enquanto apagava as velas, teve a nítida sensação de que alguém havia sido atraído para sua casa, não pelos espíritos, mas por ele próprio. O cântico que entoava não era incomum, mas a energia que surgiu de repente no ambiente o fez parar por um instante, como se uma nova presença tivesse cruzado sua porta. Ele não viu Júlia, mas sentiu sua pureza, uma luz tão intensa que quase ofuscava tudo ao seu redor. Aquela sensação mexeu profundamente com ele, despertando emoções que pensava ter enterrado há muito tempo. Nos dias seguintes, Júlia tentava seguir sua rotina, mas Itabuna parecia pequena demais para esconder seus pensamentos. No mercado, no ponto de ônibus, durante as reuniões na igreja, tudo a fazia lembrar da estranha melodia que ouvirá. E foi numa dessas manhãs que ela ouviu pela primeira vez. Mauro caminhava calmamente pela praça, carregando um saco de ervas medicinais. O sol refletia em sua pele morena, e seus olhos, profundos e tranquilos, pareciam observar o mundo com paciência infinita. Júlia desviou o olhar imediatamente, sentindo uma onda de calor subir pelo pescoço. Ele também a viu. Não sabia quem ela era, mas seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e nesse instante algo despertou dentro dele. Mauro, acostumado a compreender sinais espirituais, sabia reconhecer quando o destino estava intervindo. A jovem carregava um brilho que ele não via há anos, um brilho quase sagrado, e aquilo o deixou profundamente intrigado. Não era desejo carnal, tampouco curiosidade superficial. Era algo mais antigo, mais profundo, como se suas almas se reconhecessem. O conflito interno começou a destruir os pensamentos de Júlia. Seus pais, devotos fervorosos, constantemente a lembravam do perigo das outras religiões. A igreja que frequentava pregava vigilância, pureza e fidelidade à palavra. Mas o coração dela não obedecia a mandamentos,
e isso a atormentava. No entanto, antes de continuar sua reflexão, ela ouviu seus irmãos chamando para o almoço de domingo. A mesa cheia, o cheiro de comida simples e aconchegante, o ambiente familiar. Nada disso conseguia silenciar a inquietação que crescia dentro dela dia após dia. Enquanto Júlia lutava contra seus sentimentos, Mauro consultava seus guias espirituais em busca de clareza. Passou noites oferecendo preces e acendendo velas, tentando compreender o significado daquela sensação avassaladora. Foi durante uma dessas sessões que seu mentor espiritual lhe mostrou uma visão breve, mas intensa. Uma jovem envolta em luz, caminhando em direção a ele. Mauro acordou do transe com o coração acelerado. Ele não era tolo. Sabia quando forças maiores estavam movendo os fios da realidade. E nesse momento do vídeo, se você está gostando da história, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a continuar trazendo histórias profundas e envolventes como esta. Agora vamos continuar mergulhando nesse romance sombrio que nascia em Itabuna. No início de abril, Júlia começou a perceber que seus passos a levavam, quase involuntariamente, para regiões da cidade que ela antes evitava. Era como se algo dentro dela sussurrasse um caminho específico, e por mais que tentasse resistir, acabava sempre passando pela mesma praça onde vira Mauro pela primeira vez. Cada vez que o avistava, mesmo de longe, seu coração acelerava como se quisesse pular para fora do peito. Ela se repreendia silenciosamente, recitava versículos para afastar pensamentos impuros, mas nada parecia funcionar. O conflito espiritual que carregava começava a ser grande demais para esconder por muito tempo. Mauro, por outro lado, passou a perceber aquela jovem com mais frequência do que o acaso permitiria. Ele a via caminhando apressada após os cultos, entrando no comércio para comprar pão ou simplesmente passando pela praça com a expressão tensa de quem tenta esconder uma aflição profunda. A energia dela era inconfundível, pura, brilhante e perturbada. Ele sabia que se aproximar poderia ser interpretado como invasão, mas sentia que não poderia ignorar o chamado que ecoava dentro de si. Os espíritos guardiões que o acompanhavam, silenciosos nas últimas semanas, pareciam observar tudo com atenção. Numa tarde particularmente quente, Júlia saiu mais cedo da igreja para respirar ar fresco. O sermão daquele dia falará sobre tentações, sobre o perigo da carne e sobre as armadilhas do inimigo espiritual. Cada frase parecia direcionada exclusivamente a ela, como se o pastor pudesse enxergar seus pensamentos. Sentindo o peito apertado, ela caminhou até a beira do rio Cachoeira, onde costumava refletir quando algo a perturbava. Ali, o vento vinha carregado de umidade e o murmúrio das águas lhe trazia alguma paz, mas naquele dia, nem mesmo a natureza conseguia acalmar suas inquietações. Enquanto observava o rio, Júlia ouviu passos se aproximando. O instinto fez com que ela apertasse a Bíblia contra o peito, mas quando se virou, encontrou Mauro parado a poucos metros, olhando-a com serenidade. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas para Júlia pareceu uma eternidade. Ela sentiu o corpo inteiro estremecer, não de medo, mas de algo que misturava fascínio e pânico. Mauro, percebendo o desconforto dela, caminhou lentamente, mantendo distância respeitosa, e disse que não queria assustá-la. Apenas sentiu que ela precisava de ajuda. Júlia tentou responder, mas sua voz parecia ter sido arrancada pela brisa. Ele então sorriu de maneira suave e disse que entendia quando alguém carregava um peso no coração. Explicou que muitas pessoas o procuravam diariamente em busca de conselhos, e que, mesmo sem palavras, ele conseguia sentir quando alguém carregava um dilema espiritual profundo. Júlia, assustada, perguntou se ele estava insinuando que entendia o que ela sentia. Mauro negou com humildade, dizendo que ninguém pode decifrar o coração de outra pessoa, mas que às vezes o destino colocava duas almas em sintonia por razões que só mais tarde se revelavam. O desconforto se transformou em curiosidade. Pela primeira vez, Júlia conseguiu olhar diretamente nos olhos dele por alguns segundos. Havia calma ali, uma calma que ela não encontrava nem nos cultos mais fervorosos. E isso a confundiu ainda mais. Mauro, percebendo que havia alcançado uma pequena brecha em suas defesas,
Ofereceu-lhe uma erva medicinal para aliviar a ansiedade, explicando que era apenas um presente simples, sem qualquer ritual. Júlia hesitou, mas aceitou. Quando suas mãos se tocaram, mesmo que de leve, ambos sentiram um choque que parecia atravessar o ar como um estalo elétrico. A jovem voltou para casa, atordoada. Escondeu a erva dentro de uma gaveta e passou a noite inteira em oração, pedindo orientação divina. No entanto, quanto mais orava, mais lembrava do olhar de Mauro. Aquela serenidade a perseguia, e pela primeira vez ela se questionou se realmente compreendia o mundo espiritual da forma que sempre lhe ensinaram. Enquanto isso, Mauro também não conseguia dormir. Ele acendeu velas, consultou seus guias e pediu proteção, pois sabia que estava entrando em um território emocional arriscado. Seu mentor espiritual permaneceu em silêncio, como se deixasse claro que aquela jornada agora precisava ser enfrentada sem intervenção direta. Nos dias seguintes, o encontro às margens do rio tornou-se uma lembrança forte demais para ser ignorada por ambos. Júlia passou a caminhar com mais cautela, temendo reencontrá-lo e temendo ainda mais não reencontrá-lo nunca mais. Mauro, por sua vez, decidiu respeitar o tempo dela, mas seu coração já estava entregue a uma verdade que ele não podia mais negar. O amor, aquele sentimento que ele julgava não ser para pessoas como ele, havia ressurgido de maneira inesperada, e dessa vez mais intenso do que qualquer outra. Em meio à crescente tensão emocional, é importante lembrar você que está assistindo. Se a história está te prendendo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso fortalece demais o trabalho e ajuda a trazer mais vídeos cheios de mistério, romance e drama como este. Agora, vamos continuar. Enquanto isso, rumores começaram a circular na igreja de Júlia. Algumas irmãs mais atentas perceberam que ela andava distraída, com olheiras e expressão sonhadora. Comentários maliciosos começaram a surgir, insinuando que talvez ela estivesse escondendo algo. A cidade de Itabuna, naquela época, já era conhecida por espalhar fofocas com a rapidez de um vendaval. E antes que Júlia percebesse, sua paz estava por um fio, prestes a ser rompida por forças sociais tão intensas quanto as espirituais que a cercavam. A tensão dentro da igreja aumentou quando o pastor, percebendo o comportamento inquieto de Júlia, decidiu dedicar um culto inteiro ao tema da pureza espiritual. Ele falava com voz firme, caminhando pelo púlpito, enfatizando os perigos das influências externas e das práticas consideradas profanas. Cada palavra parecia um golpe direto no peito da jovem, que tentava manter a postura, mas sentia os olhos marejarem. Era como se toda a congregação estivesse observando-a com suspeita, ainda que ninguém soubesse o que realmente se passava dentro dela. O sermão ecoava como uma condenação, silenciosa. Após o culto, Júlia tentou sair discretamente, mas foi abordada por Dona Marinalva, uma das irmãs mais antigas, conhecida por sua língua afiada. Ela segurou o braço da moça com força e, fingindo preocupação, perguntou se estava tudo bem, insinuando que havia notado uma energia diferente nela. Júlia, sentindo-se encurralada, apenas balbuciou uma resposta rápida e conseguiu se desvencilhar. Caminhou para casa com passos apressados, sentindo que o peso da desconfiança crescia a cada dia. O medo de ser descoberta se misturava perigosamente com o desejo incontrolável que já não conseguia negar. Mauro, por outro lado, começou a notar que algumas pessoas olhavam para ele com mais hostilidade do que o normal. Comentários sussurrados surgiam quando ele passava pela feira, e até alguns clientes habituais demoravam mais para bater à sua porta. Ele sabia que Itabuna era pequena demais para guardar segredo, e que qualquer aproximação dele com alguém ligado à igreja rapidamente se tornava motivo de escândalo. Mesmo assim, não recuou. Continuou seu trabalho espiritual, oferecendo ajuda a quem buscava, mas sem conseguir afastar da mente a imagem de Júlia à beira do rio, com os olhos cheios de dúvidas e luz. Naquela semana, ambos tiveram noites difíceis. Júlia sonhava repetidamente com uma encruzilhada, onde duas estradas se abriam diante dela, uma iluminada por uma luz branca intensa, e a outra envolta por um brilho dourado e quente. Ela tentava seguir pela primeira, mas seus pés sempre a levavam para a segunda. Acordava assustada, com o coração disparado,
rezando para que Deus a libertasse daqueles pensamentos. Mauro, por sua vez, teve visões fragmentadas durante suas meditações. Via uma chama azul tremeluzindo e uma figura feminina caminhando em direção a ele, carregando uma Bíblia. A cada visão, a chama parecia se aproximar mais. O destino voltou a aproximá-los numa manhã chuvosa. Júlia tentava se abrigar sob a marquise de uma mercearia quando Mauro passou com um guarda-chuva grande, daqueles antigos, de cabo de madeira escura. Sem hesitar, ele ofereceu abrigo à jovem. Por um instante ela quis recusar, temendo que alguém os visse juntos, mas a chuva caía com força demais, castigando a rua como se quisesse lavar os pecados de toda a cidade. Ela aceitou em silêncio, e Mauro ergueu o guarda-chuva para protegê-los. O som da chuva ao redor criou uma bolha de isolamento, como se o mundo inteiro tivesse se apagado. Enquanto caminhavam lado a lado, Júlia percebeu que o perfume das ervas que Mauro carregava misturava-se com o cheiro da chuva, criando um aroma suave, diferente de tudo o que ela conhecia. Ele perguntou, com voz baixa, se ela estava enfrentando algum problema. Júlia hesitou por longos segundos antes de admitir que se sentia perdida, como se sua fé tivesse começado a tremer. Mauro não disse nada de imediato, apenas continuou a caminhar, oferecendo a presença tranquila que parecia acompanhar cada um de seus passos. Quando finalmente falou, disse que ninguém vivia uma jornada espiritual sem conflitos. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Era diferente de tudo o que ouvirá na igreja. Não havia julgamento, nem condenação, apenas compreensão. A jovem sentiu os olhos se enchendo de lágrimas, mas dessa vez não eram de culpa, eram de alívio. Mauro percebeu, respeitando a vulnerabilidade dela, não fez menção a tocar seu ombro ou confortá-la fisicamente. Limitou-se a dizer que, se algum dia ela quisesse conversar, sua porta estaria aberta. Aquela promessa ecoou no coração de Júlia como uma melodia suave, quase tão intensa quanto o cântico que ouvirá na noite do apagão. Quando chegaram perto de sua casa, Júlia agradeceu e devolveu o guarda-chuva com um sorriso tímido. Mauro retribuiu o sorriso, discreto, quase imperceptível, mas carregado de um sentimento que ambos já reconheciam, mesmo que não ousassem admitir. A chuva foi diminuindo, e Júlia observou Mauro se afastar até desaparecer na esquina. Ao entrar em casa, sentiu que algo havia mudado definitivamente. Pela primeira vez, ela não se sentiu culpada, apenas viva. No entanto, enquanto ela tentava lidar com aquela nova sensação, alguém observava tudo de longe. Um vizinho curioso, conhecido por espalhar boatos, vira o momento em que ela recebeu o abrigo de Mauro. Seus olhos se estreitaram, e um sorriso malicioso se formou em seu rosto. Em uma cidade como Itabuna, um simples gesto podia se transformar em um escândalo em poucas horas, e ele sabia exatamente a quem contar primeiro. O primeiro fio da rede de fofocas estava prestes a ser puxado, e logo tudo se espalharia como fogo em palha seca. E antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história ainda vai mergulhar em conflitos muito mais profundos, e seu apoio ajuda demais a manter esse conteúdo vivo. Agora seguimos rumo aos próximos acontecimentos. As fofocas começaram discretamente, como sempre acontece em cidades pequenas. Primeiro, um sussurro entre vizinhas na calçada. Depois, um comentário aparentemente inocente durante a fila da padaria. Logo, as palavras foram ganhando forma. Diziam que Júlia estava sendo influenciada por forças perigosas, que havia sido vista caminhando muito próxima de um umbandista. A cada repetição, a história crescia, ganhando detalhes que jamais aconteceram. Júlia, completamente alheia ao caos que se formava ao redor de seu nome, passava os dias tentando compreender o que sentia, enquanto a cidade construía uma narrativa paralela sobre sua vida. Na igreja, a tensão escalou rapidamente. Algumas irmãs começaram a tratá-la com frieza, outras com piedade exagerada, como se ela estivesse prestes a cair em desgraça. O pastor, percebendo o burburinho crescente, decidiu conversar com ela em particular. Chamou-a para sua sala após o culto e a recebeu com expressão grave. Júlia entrou tremendo, sem entender exatamente o motivo daquele encontro, mas já sentindo no ar a condenação que se aproximava.
O pastor falou sobre rumores preocupantes, questionando-a com sutileza, mas com firmeza, sobre sua proximidade com Mauro. Cada pergunta do pastor parecia perfurar o coração da jovem. Ela tentava responder com sinceridade, explicando que apenas havia sido ajudada por ele durante a chuva, mas o olhar desconfiado do pastor a deixava ainda mais abalada. No fundo, Júlia sabia que suas emoções iam além de um simples encontro casual, mas também sabia que admitir aquilo traria consequências devastadoras para sua vida dentro da igreja e para sua família. Quando saiu da sala, sentia-se mais dividida do que nunca, como se estivesse sendo empurrada para uma escolha que ainda não se sentia pronta para fazer. Enquanto isso, Mauro enfrentava sua própria tempestade. Alguns praticantes de sua casa de fé começaram a alertá-lo de que sua aproximação com alguém tão ligada à igreja evangélica poderia trazer problemas para ambos. Outros o aconselhavam a ignorar sentimentos que pudessem comprometer seu equilíbrio espiritual. Mas Mauro, sereno como sempre, escutava tudo em silêncio. Ele sabia que havia escolhido um caminho difícil, mas também entendia que certas ligações não eram fruto do acaso. Seu coração, guiado por forças que iam além da compreensão racional, insistia em seguir em direção a Júlia. Certa noite, enquanto realizava seus rituais, Mauro sentiu uma presença diferente no ambiente. As velas tremularam de forma brusca, e um dos seus guias espirituais se manifestou com uma energia intensa, quase inquieta. A mensagem era clara, embora não tivesse sido dita em palavras. O caminho à frente estava carregado de perigos. Mauro compreendeu que a ligação com Júlia não seria apenas um desafio emocional, mas também espiritual. Havia forças contrárias se movendo, interessadas em afastar os dois. Algumas motivadas por crenças, outras por puro preconceito, e outras completamente invisíveis aos olhos humanos. Na mesma noite, em sua casa, Júlia teve um sonho tão vívido que acordou suando frio. Ela viu Mauro cercado por sombras, enquanto tentava alcançá-lo. Sua mão estendida parecia presa no ar, como se algo a impedisse de chegar até ele. Quando finalmente tocou sua pele, uma luz intensa explodiu ao redor, como se uma força divina estivesse tentando afastá-los. Ela acordou ofegante, sem saber se o sonho era um aviso ou um reflexo de seus próprios medos. Passou horas sentada à beira da cama, rezando e pedindo clareza, mas a única resposta que sentia era o peso crescente em seu peito. No dia seguinte, as coisas pioraram quando sua mãe a chamou para conversar. Com olhos preocupados, ela perguntou diretamente sobre Mauro, dizendo ter ouvido rumores pela vizinhança. Júlia gelou, sentindo a respiração falhar. Tentou explicar que tudo não passava de exageros, mas sua mãe, profundamente religiosa, insistia para que ela se afastasse desse tipo de gente. A conversa terminou com lágrimas silenciosas e um silêncio pesado que percorreu toda a casa. Júlia se sentiu mais sozinha do que nunca, carregando dentro de si um sentimento que já se tornava impossível de esconder. Tentando clarear a mente, ela decidiu caminhar até a praça ao entardecer. O céu estava tingido de tons alaranjados, e o ar trazia um frescor raro para aquela época do ano. Sentou-se em um banco de madeira e observou o movimento da cidade. O coração batia acelerado, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. E estava. Poucos minutos depois, Mauro apareceu, carregando algumas ervas recém-colhidas. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu pausar. Não houve necessidade de palavras. Ambos sabiam que aquele encontro não era coincidência. Mauro se sentou ao lado dela, mantendo a mesma distância cuidadosa de sempre. Perguntou se ela estava bem, e Júlia, exausta da pressão, finalmente desabou. Contou sobre os boatos, sobre a conversa com o pastor, sobre o medo crescente que sentia. Mauro ouviu tudo em silêncio, com atenção profunda, e quando ela terminou, disse que não queria ser a causa de nenhuma dor na vida dela. Mas também admitiu, pela primeira vez, que havia algo entre eles, algo maior do que ambos conseguiam compreender. As palavras pairaram no ar, pesadas e libertadoras ao mesmo tempo. E se você está acompanhando fielmente esse romance proibido cheio de drama, mistério e paixão, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like,
porque isso ajuda demais a continuar trazendo histórias tão intensas quanto essa. Agora, vamos seguir para os próximos desdobramentos dessa trama que só está ficando mais sombria e envolvente. O clima entre eles naquela praça parecia carregar o peso de tudo o que não havia sido dito nas semanas anteriores. Júlia enxugava as lágrimas enquanto tentava recuperar o fôlego, e Mauro, embora desejasse confortá-la fisicamente, permanecia firme em seu respeito. Ele explicou que compreendia o preconceito que enfrentavam. Itabuna, naquela época, era dividida por muros invisíveis feitos de intolerância religiosa. A união de uma jovem crente com um umbandista não era apenas improvável. Para muitos, era um escândalo. Mas ele também falou que, quando duas almas se encontram de forma tão profunda, tentar apagar esse laço é como tentar impedir o rio Cachoeira de correr. A força existe, quer as pessoas aceitem ou não. Júlia ouviu cada palavra com o coração pulsando forte. Era a primeira vez que alguém validava o que ela sentia, sem julgamentos. Era a primeira vez que alguém lhe oferecia compreensão, em vez de imposição. Porém, ao mesmo tempo, ela temia perder tudo o que conhecia: a família, a igreja, a estabilidade. Sua mente era puxada para direções opostas, enquanto seu peito parecia prestes a explodir. Ela olhou para Mauro com uma mistura de medo e fascínio, como se ele representasse ao mesmo tempo a queda e a salvação. E pela primeira vez, a dúvida que antes era um tormento começou a se transformar em desejo de liberdade. A conversa foi interrompida quando um grupo de jovens da igreja passou perto da praça. Eles olharam diretamente para Júlia, murmurando algo entre si. Ela sentiu o estômago revirar, como se tivesse sido pega cometendo um crime. Mauro percebeu e sugeriu que ela voltasse para casa antes que a situação piorasse. Júlia se levantou, mas antes de partir, olhou para ele uma última vez. Não disse nada. O silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Era a confirmação de que algo irreversível havia acontecido, e ambos sabiam disso. Ao chegar em casa, Júlia encontrou o pai sentado na sala, com a expressão fechada. Ele havia escutado comentários durante o dia e não hesitou em perguntar diretamente sobre sua aproximação com Mauro. Sua voz era dura, mas havia um traço de preocupação genuína. Júlia tentou explicar, mas ele não quis ouvir. Disse que estava disposto a levá-la para outra igreja, que livraria sua alma das influências malignas que tentavam destruí-la. A jovem sentiu o mundo desabar ao perceber que sua própria casa agora se tornará mais uma fonte de opressão. Ela subiu para o quarto e desabou no chão, chorando até não ter mais forças. Mauro, naquela mesma noite, recebeu a visita inesperada de um homem que frequentava sua casa espiritual. Ele entrou sem rodeios, com um semblante preocupado. Disse que tinha ouvido comentários perigosos nas ruas e que algumas pessoas da igreja estavam considerando conversar com autoridades locais para intervir no que chamavam de assédio espiritual. Mauro ouviu tudo com calma, mas o alerta o atingiu como uma lâmina. Não temia por si mesmo, resistir a olhares tortos a vida inteira, mas temia por Júlia. Ela era inocente naquele embate social, e qualquer passo em falso poderia destruir a reputação dela para sempre. Com o coração apertado, Mauro acendeu novas velas e fez uma oferenda simples, pedindo orientação aos seus guias. O cheiro da fumaça das ervas preenchia o ambiente, trazendo uma sensação de calma e gravidade ao mesmo tempo. Durante o ritual, ele sentiu novamente a presença intensa que já o acompanhava à noites. Desta vez, a mensagem foi mais nítida: proteja-a do que está por vir. Mauro levou a mão ao rosto, respirando fundo. Sabia que aquilo não era um simples conselho, era uma ordem espiritual. E obedecer significava entrar mais profundamente em um conflito que talvez tivesse consequências irreversíveis. Enquanto isso, Júlia não conseguiu dormir. Virava-se na cama repetidas vezes, sentindo a respiração irregular e a mente tomada por pensamentos contraditórios. As palavras duras de seu pai ecoavam repetidamente, misturadas ao tom sereno da voz de Mauro. Ela começou a perceber que a dor que sentia não era apenas medo das consequências externas, mas medo de si mesma, medo de admitir o que realmente sentia. Em meio à angústia, levantou-se,
Ajoelhou-se ao lado da cama e orou com toda a força que tinha. Mas, ao contrário das outras vezes, sua oração não trouxe alívio. Trouxe apenas mais silêncio. No dia seguinte, a cidade parecia diferente. Os olhares que antes eram curiosos agora eram abertamente acusadores. Júlia caminhou pela rua com o corpo encolhido, tentando evitar contato visual com qualquer pessoa. Sabia que muitos já tinham decidido seu destino, sem sequer ouvir sua versão dos fatos. Ao chegar perto da mercearia onde comprava pão para a família, ouviu duas mulheres cochichando que ela estava perdida para o mundo. Sentiu o rosto queimar, mas continuou caminhando. Era como se Itabuna inteira tivesse se transformado em um tribunal, e ela fosse a ré em um julgamento sem defesa. No entanto, algo mudou quando ela avistou Mauro do outro lado da rua. Ele estava parado, observando-a com preocupação evidente. Por um instante, o mundo ao redor se apagou, e tudo o que existia era o olhar dele, firme, protetor, disposto a enfrentar qualquer tempestade ao lado dela. Foi nesse instante que Júlia percebeu que já não era possível voltar atrás. O sentimento que ela lutava para negar se tornara tão profundo que nenhum sermão, nenhum boato, nenhuma ameaça seria capaz de arrancá-lo de dentro dela. E, pela primeira vez, isso não a aterrorizou, apenas a libertou. E se você está sentindo o peso desse romance proibido e quer acompanhar cada reviravolta dessa história intensa, já aproveita e deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muita coisa sombria e emocionante ainda por vir. Vamos continuar essa jornada. Naquela tarde, após trocar olhares silenciosos com Mauro do outro lado da rua, Júlia se sentiu tomada por uma mistura de coragem e desespero. Era como se algo dentro dela tivesse finalmente decidido que não poderia continuar sendo moldada pelos medos e expectativas dos outros. Ela caminhou até a praça central e sentou-se sozinha, observando o movimento das pessoas que pareciam viver em outro mundo, alheias à tempestade emocional que consumia seu peito. Pela primeira vez, ela permitiu-se imaginar uma vida onde não precisasse se desculpar por sentir, onde não fosse obrigada a escolher entre fé e afeto, como se os dois não pudessem coexistir. Essa simples possibilidade a fez respirar mais fundo, ainda que o peso da realidade continuasse esmagador. Enquanto Júlia tentava se recompor, Mauro decidiu procurá-la. Ele caminhou em direção à praça com passos firmes, ainda que o coração estivesse inquieto. Quando a encontrou, percebeu imediatamente a exaustão emocional refletida no rosto dela. Sentou-se ao seu lado sem dizer palavra, esperando que fosse ela a quebrar o silêncio. Após alguns segundos que pareceram longos demais, Júlia finalmente confessou, com a voz embargada, que não suportava mais ser tratada como alguém à beira da perdição. Disse que não compreendia por que um sentimento tão puro entre duas pessoas precisava ser visto como ameaça. Mauro ouviu com a respiração controlada, absorvendo cada palavra como se fossem sopros de vento carregados de verdade. Ele então explicou que, para muitas pessoas, o medo fala mais alto do que o amor. Disse que religiões diferentes muitas vezes se enxergam como inimigas, quando na verdade compartilham a mesma busca por sentido, cura e luz. Júlia ouvia com atenção, e cada frase dele parecia abrir uma janela nova dentro dela. Maura lembrou de que ninguém é dono da espiritualidade alheia, e que as forças que unem duas almas não seguem dogmas, apenas fluem. Era a primeira vez que Júlia ouvia alguém falar de fé com tanta amplitude e ternura, e isso tocou partes do seu coração que nunca haviam sido alcançadas por sermões ou hinos. A conversa foi interrompida por um barulho seco, o de passos apressados vindo na direção deles. Quando se viraram, encontraram o pai de Júlia, vermelho de raiva, caminhando rápido, sem se importar com quem estivesse olhando. O homem agarrou o braço da filha com força, ordenando que ela levantasse imediatamente. A praça inteira pareceu ficar em silêncio por um segundo. Júlia tentou falar, mas ele não deixou. Mauro se levantou, preocupado, pedindo calma, dizendo que não estava fazendo mal algum. Mas o pai dela, tomado por medo e orgulho, afirmou que ele era uma má influência, alguém que se aproveitava de jovens inocentes. As palavras cortaram o ar como lâminas. Mauro permaneceu calmo,
mesmo diante da hostilidade. Repetiu que jamais faria nada para prejudicar Júlia, e que o sentimento entre eles não tinha nada de maligno. O pai, no entanto, não queria ouvir. Acreditava que estava salvando a filha de uma ruína moral e espiritual. A multidão ao redor, sempre faminta por drama, já começava a formar pequenos círculos, observando a cena com olhos curiosos. Júlia, sentindo a dor física e emocional daquele momento, suplicou ao pai que parasse, dizendo que ele estava se equivocando. Mas ele estava tão mergulhado em sua própria convicção que não conseguia enxergar a fragilidade da filha tremendo diante dele. De volta para casa, Júlia caminhou arrastada, como se levasse consigo todo o peso da cidade nas costas. Sua mãe, ao ver o tumulto chegando pela porta, tentou compreender o que havia acontecido, mas o pai, ainda alterado, disse que a situação estava fora de controle. Júlia, envergonhada e dolorida, subiu para o quarto sem dizer nada. Trancou-se e chorou em silêncio. Mas dessa vez suas lágrimas não eram apenas de culpa, e sim de indignação. Estava cansada de ser tratada como se não tivesse voz, como se sua alma fosse propriedade de outras pessoas. A cada lágrima, um pedaço de medo parecia cair de dentro dela, substituído por algo novo e ardente. Mauro passou a noite inteira inquieto. Caminhava de um lado para o outro em sua casa, ouvindo o som suave das velas queimando. Cada movimento do fogo parecia refletir sua própria aflição. Ele sabia que o pai de Júlia poderia ir ainda mais longe, talvez envolver líderes religiosos, talvez até autoridades, tudo na crença de que estava agindo para o bem da filha. Mauro também sentia que, quanto mais forte o amor entre eles se tornava, mais forte ficavam as forças contrárias, como se o universo estivesse testando os limites daquela ligação. E, mesmo assim, ele sabia que não poderia recuar. Na manhã seguinte, Júlia acordou cedo, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas da noite anterior. A casa estava silenciosa, e ela aproveitou para sair sem que ninguém percebesse. Caminhou com passos decididos até a margem do rio Cachoeira, onde tudo parecia começar e terminar. Ficou ali em pé, olhando a correnteza levar folhas, galhos e tudo o que se deixava fluir. E, naquele instante, ela tomou uma decisão. Não permitiria mais que ninguém interpretasse sua vida em seu lugar. O amor que sentia por Mauro não era uma doença, não era uma maldição, não era uma ameaça. Era uma verdade. Mais do que isso, era sua. Quando Mauro a encontrou ali, sentiu de imediato que havia algo diferente nela. A postura, o olhar, a firmeza silenciosa. Júlia contou que não fugiria mais do que sentia, e que estava pronta para enfrentar o que viesse. Mauro sentiu o coração disparar, não por medo, mas por admiração. Aquela jovem que tantas vezes parecerá frágil agora se erguia como alguém capaz de desafiar o mundo inteiro. Ele segurou suas mãos, finalmente, sem hesitação. E naquele toque, ambos sentiram que o amor dele já havia ultrapassado o ponto de retorno. Não houve beijo, não houve promessa eterna, apenas um entendimento profundo, silencioso e transformador entre duas almas que haviam encontrado uma a outra em meio ao caos. E, mesmo sabendo que a tempestade estava longe de terminar, ambos sentiram que, pela primeira vez, tinham força para enfrentá-la juntos. A manhã seguinte amanheceu com um silêncio estranho pairando sobre a cidade, como se algo estivesse prestes a acontecer. Júlia despertou com a sensação incômoda de que não teria paz nem dentro da própria casa. Ao descer para a cozinha, notou a mãe agitadíssima, arrumando panelas e rearrumando coisas sem necessidade, claramente perturbada. Quando percebeu a presença da filha, a mulher apenas lançou um olhar carregado de preocupação e medo, mas não disse nada. Era como se estivesse presa entre proteger a menina e obedecer cegamente às convenções religiosas que regiam a família. Júlia entendeu que aquele silêncio falava mais alto do que qualquer sermão. Ali não havia espaço para o amor que ela havia encontrado. Enquanto isso, Mauro passou a manhã tentando trabalhar na pequena marcenaria que ficava nos fundos da casa, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a lixa. A cada som na rua, ele se sobressaltava, imaginando que poderiam ser homens da igreja ou algum líder exaltado vindo confrontá-lo. A responsabilidade espiritual que sentia
não diminuía a pressão humana que se acumulava ao seu redor. Ele sabia que, mesmo com sua fé inabalável, nunca poderia vencer sozinho uma cidade inteira alimentada pela ignorância e pelo medo. E ainda assim, não cogitou se afastar. O amor por Júlia havia se tornado um propósito maior que ele mesmo. Ao meio-dia, o pastor da igreja que a família de Júlia frequentava apareceu na casa dela, trazendo uma expressão sombria que anunciava más notícias. Ele pediu para falar com a jovem, e o pai a chamou com voz ríspida. Quando ela se aproximou, o pastor afirmou, com ar de autoridade, que estava preocupado com sua alma e que tomara conhecimento da aproximação pecaminosa com um praticante de Umbanda. Falou sobre perigo espiritual, sobre portas abertas aos demônios e sobre consequências eternas. Cada palavra soou como um ataque direto ao que ela sentia, como se tentasse desmantelar o vínculo que se formara entre ela e Mauro. Mas Júlia percebeu que algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, aquelas palavras não causaram medo, mas indignação. A negativa dela em prometer que ficaria longe de Mauro fez o pastor franzir o rosto, e o pai, transtornado, levantou-se abruptamente da cadeira. Ele nunca havia levantado a voz para a filha daquela forma, mas naquele dia, tomado pela vergonha social e pela doutrina inflexível, gritou que ela estava trazendo ruína para o lar. Júlia recuou, sentindo o coração acelerar, mas algo a impediu de chorar. A consciência de que, mesmo sendo acusada de perdida, ela nunca havia se sentido tão perto da verdade sobre si mesma. A mãe tentou intervir, mas foi silenciada com um gesto brusco do marido, que já não conseguia controlar a fúria. Após a discussão, Júlia saiu de casa às pressas, com o corpo trêmulo e a mente em colapso. Caminhou sem direção, apenas deixando seus pés a guiarem pelas ruas quentes de Itabuna. As pessoas olhavam para ela com espanto, algumas com pena, outras com um julgamento silencioso. A moça seguiu até o rio Cachoeira, onde se sentou na beirada, observando a água turva correr com velocidade. A vibração da cidade parecia pulsar dentro dela, e pela primeira vez, ela sentiu a necessidade profunda de buscar Mauro. Não para se esconder, mas para encontrar respostas. O amor, naquele momento, não era mais uma chama romântica. Era uma força que surgia para resgatá-la de um destino que não havia escolhido. Mauro a encontrou ali por acaso, indo em direção ao mercado. Quando viu Júlia sentada na margem do rio, com os olhos vermelhos e o semblante abatido, correu até ela. A jovem levantou-se e o abraçou com força, como se estivesse tentando impedir o próprio coração de despedaçar. Ele não perguntou nada, apenas a envolveu em seus braços e esperou. Depois de alguns minutos, Júlia contou tudo: o pastor, o pai, as acusações, as ameaças veladas. Mauro ouviu com o rosto sério, sentindo um peso enorme descer sobre suas costas. Ele sabia que aquilo não terminaria ali, mas também sabia que não recuaria. A presença dela ali era prova de que estavam destinados a enfrentar aquele caminho juntos. Eles caminharam até a casa espiritual, onde Mauro acreditava que poderiam encontrar algum tipo de proteção. Ao entrar, a energia do lugar parecia mais carregada do que o normal, como se pressentisse o conflito que se aproximava. O guia-chefe se manifestou através de um médium mais velho, trazendo uma mensagem firme. Não era aconselhável que Júlia permanecesse tão exposta na cidade nos próximos dias. Forças humanas e espirituais estavam se movendo, e algumas não tinham boas intenções. Júlia, embora assustada, ficou impressionada com a seriedade da mensagem. Ela nunca havia participado de nada parecido, e a intensidade da energia a deixou trêmula. Ainda assim, sentiu-se segura ali, pela primeira vez em muito tempo. A tarde avançou, e Mauro insistiu que ela descansasse em um quarto simples nos fundos da casa espiritual. Júlia deitou-se, mas não conseguiu dormir. A cada som vindo do salão principal, seu coração disparava. A sensação era de que um cerco invisível estava se formando ao redor deles, como se a cidade inteira estivesse se preparando para reagir contra algo que mal compreendia. Ela pensou no pai, no pastor, nos olhares acusadores, e percebeu que sua vida jamais voltaria a ser como antes. Mas, em vez de lamentar, sentiu uma força inesperada surgir dentro dela, uma coragem que talvez sempre estivesse ali.
apenas esperando ser despertada. Enquanto isso, Mauro conversava com os outros praticantes, tentando entender como poderiam proteger Júlia, sem colocar ninguém em risco. Ele sabia que não poderia simplesmente esconder a jovem para sempre. Mais cedo ou mais tarde, precisariam enfrentar a cidade, não com agressividade, mas com firmeza e verdade. E enquanto organizavam mentalmente possíveis caminhos, ele pediu também orientação sobre algo que o preocupava profundamente: a espiritualidade de Júlia. Ele temia que a transição emocional intensa que ela vivia pudesse deixá-la vulnerável a ataques externos, tanto espirituais quanto psicológicos. O guia reafirmou que ela estava no centro de uma guerra espiritual, alimentada pelo medo dos outros, e não por qualquer erro dela. E antes de continuar, aproveita que você está acompanhando essa história tensa, cheia de reviravoltas, e se inscreve no canal e deixa o like, porque isso mantém esse tipo de conteúdo vivo por aqui. E o próximo bloco promete ficar ainda mais intenso. A noite caiu sobre Itabuna com uma densidade quase palpável, como se a escuridão carregasse presságios. Júlia, ainda deitada no pequeno quarto da casa espiritual, levantou-se ao perceber que a movimentação no salão aumentava. Vultos passavam pela porta, vozes baixas discutiam detalhes que ela não compreendia, e o cheiro das ervas queimando penetrava cada centímetro daquele ambiente. Ela sentia seu corpo leve e pesado ao mesmo tempo, como se estivesse entre dois mundos. Quando saiu do quarto, encontrou Mauro conversando com um dos médiuns mais antigos, que a olhou com uma mistura de compaixão e gravidade. Foi a primeira vez que ela percebeu que algo maior do que seus sentimentos estava em jogo. Mauro se apressou em se aproximar dela, segurando suas mãos como quem tenta ancorar alguém prestes a se perder em uma tempestade emocional. Ele explicou que havia rumores de que algumas lideranças religiosas estavam se reunindo para pressionar a polícia a intervir, usando o discurso de proteção à moça cristã. Júlia ficou pálida. A ideia de que seu nome estava sendo usado como bandeira para ataques a uma religião que ela mal conhecia a deixou profundamente inquieta. Sentiu que, se voltasse para casa agora, não seria recebida como filha, mas como alguém que precisava ser purificada. E aquele pensamento a gelou por dentro. Mesmo com o medo crescendo, Júlia pediu para participar do ritual que seria iniciado naquela noite. Queria compreender, queria sentir por si mesma o que tanto demonizavam. Os médiuns se entreolharam, hesitantes, mas o guia-chefe, através de outra incorporação, confirmou que ela deveria permanecer ali. Disse que havia luz nela, mas também uma sombra crescente lançada por aqueles que a julgavam. E era preciso fortalecer seu espírito para que não fosse consumida por forças alheias. Júlia ouviu tudo com o coração latejando, mas também com uma serenidade que nunca havia experimentado dentro da igreja. Era como se estivesse, finalmente, assumindo o controle da própria jornada. Quando o ritual começou, a energia mudou completamente. As cantigas ecoavam pelo salão, acompanhadas pelo som ritmado dos atabaques. A vibração parecia atravessar o chão, subindo pelos pés de Júlia e se espalhando por todo o seu corpo. No início, ela se sentiu desconfortável, como se estivesse fazendo algo proibido, mas logo essa sensação se dissolveu em um calor acolhedor. Ela percebeu que não havia ali nada parecido com o mal que sempre lhe falaram. Pelo contrário, era um ambiente de respeito, fé e conexão. Era possível sentir o cuidado dos presentes, a união de propósitos, a intenção de proteção. E isso a emocionou profundamente. Em determinado momento, um dos guias incorporados aproximou-se dela. Era uma entidade de fala lenta, voz grave e olhar que parecia atravessar a alma. Ele levantou o dedo indicador, apontando para o peito da jovem, e disse que o coração dela estava sendo disputado, não entre religiões, mas entre medo e verdade. Explicou que a verdadeira guerra não era espiritual no sentido que seus perseguidores acreditavam. Era uma guerra humana, alimentada por preconceito e ignorância. Júlia sentiu as lágrimas deslizarem pelo rosto, não de medo, mas de uma compreensão profunda que emergia. Tudo o que ela temia não vinha de Mauro ou da Umbanda, mas do punho fechado das tradições que tentavam controlá-la. Enquanto isso, do lado de fora,
A notícia de que Júlia estava na casa espiritual já começava a circular entre alguns vizinhos. A pequena rua, antes silenciosa, começou a atrair curiosos que cochichavam na escuridão como se presenciassem um escândalo monumental. Mauro percebeu a agitação quando saiu por um momento para buscar água. Ele viu sombras reunidas perto das esquinas, pessoas que, claramente, não estavam ali por acaso. Seu coração apertou. Não queria confrontos, não queria tumulto, mas sabia que a cidade estava em ebulição. Ele voltou rapidamente para dentro, tentando não alarmar Júlia, mas a tensão já estava estampada em seu rosto. Com o ritual chegando ao fim, o guia-chefe orientou que Júlia ficasse ali naquela noite. Disse que a rua estava pesada, que havia olhos e intenções do lado de fora que precisavam ser evitados. Mauro reforçou a sugestão, explicando que não deixaria que ela se colocasse em perigo. Júlia concordou, embora a ideia de dormir longe de casa lhe causasse uma pontada de culpa. Mas, no fundo, sabia que não tinha outra escolha. Ela não se sentia mais segura no próprio lar. Não por causa do mal, mas por causa do fanatismo dos vivos. A madrugada avançou, e os curiosos foram se dispersando, mas alguns permaneceram observando de longe, criando uma atmosfera inquietante. Dentro da casa, Júlia tentava dormir, mas seus pensamentos estavam tumultuados. A sensação de estar no centro de um furacão emocional e espiritual não a deixava descansar. Ela pensava em Mauro, em sua coragem, em sua serenidade, em como ele permanecia firme mesmo diante do ódio que circulava pelas ruas. Pensava no pai, na decepção que ele demonstrava, nas palavras duras que ainda ecoavam em sua mente. E pensava no futuro, um futuro que, pela primeira vez, não parecia predefinido, mas sim aberto e incerto. Do outro lado da parede fina, Mauro permanecia acordado, sentado em uma cadeira antiga, observando a porta como se vigiasse a própria linha que separava o mundo seguro do caos exterior. Ele sabia que a noite não terminaria tranquila. Algo no ar o incomodava, uma presença densa, um movimento invisível que parecia rastejar pelas sombras de Itabuna. E mesmo com todo o cansaço acumulado, ele se recusou a fechar os olhos. Não enquanto a cidade parecia conspirar contra a mulher que amava. Ele respirou fundo e tentou manter a calma, sabendo que o pior ainda estava por vir. E já aproveita que você está acompanhando esse clima tenso e arrepiante. Deixa o like e se inscreve no canal, porque a reta final dessa história vai mergulhar no momento mais sombrio e decisivo do romance proibido. A madrugada seguia adiante quando o primeiro som inquietante ecoou pela rua. Passos apressados, vozes abafadas e o arrastar de algo metálico contra o chão. Mauro levantou-se imediatamente, o corpo tomado por uma tensão que parecia percorrer cada músculo. Ele se aproximou da janela estreita, com cuidado, espiou por entre as frestas. A visão o fez prender a respiração por um instante. Um pequeno grupo de homens caminhava lentamente em direção à casa espiritual, alguns segurando lanternas, outros portando pedaços de madeira, como se preparassem para um confronto. O brilho nos olhos deles denunciava não apenas curiosidade, mas fúria alimentada por boatos distorcidos. Mauro recuou, sentindo o peso de uma ameaça que se tornava cada vez mais real. Dentro do quarto, Júlia acordou com o barulho, sentindo uma vibração estranha no ar, como se algo invisível tivesse despertado ao redor dela. Ao sair para o corredor, encontrou Mauro caminhando em direção a ela, com a expressão grave e urgente. Ele pediu que ela ficasse no interior da casa, explicando brevemente que havia movimento suspeito lá fora. Júlia sentiu o coração disparar, mas seu instinto não foi de correr, foi de ficar ao lado dele. O medo que antes guiava seus passos agora parecia pequeno diante do risco real que ambos enfrentavam. Pela primeira vez, ela percebeu que seu amor por Mauro a fortalecia mais do que a fragilizava. Os médiuns mais velhos também sentiram agitação e se levantaram rapidamente, preparando o salão com velas, amuletos e ervas de proteção. Um deles bateu a porta de madeira com trancas improvisadas, enquanto o outro apagava algumas luzes para que a casa ficasse menos visível da rua. O clima se transformou em uma mistura de espiritualidade e sobrevivência. Era como se a fé, naquele instante, fosse a única arma capaz de enfrentar o fanatismo que se aproximava.
Júlia observava tudo com os olhos arregalados, tentando processar a gravidade da situação. Aquela não era mais apenas uma história de preconceito. Era uma batalha entre vidas, crenças e dignidade. Do lado de fora, os homens pararam diante da casa. Um deles, o mais alto, começou a bater na porta com o punho fechado, como se quisesse arrancá-la do batente. Ele gritava o nome de Júlia, exigindo que ela saísse, alegando que estava em perigo espiritual. A ironia cruel daquele discurso fazia o sangue de Mauro ferver. Ele sabia que o verdadeiro perigo vinha justamente daqueles que afirmavam querer salvá-la. Outro homem insinuou que chamariam a polícia caso ela não fosse entregue. Era evidente que não buscavam diálogo, buscavam controle, buscavam poder, buscavam impor sua visão como se fosse a única possível. Júlia, ao ouvir seu nome ecoando lá fora de forma tão agressiva, sentiu um nó apertar sua garganta. Mas em vez de se esconder, caminhou até Mauro e segurou firme sua mão. Ela disse, com a voz tremendo porém resoluta, que não sairia dali. Não iria voltar para ser julgada, humilhada ou corrigida. Mauro sentiu uma mistura de orgulho e medo invadir seu peito. Aquela jovem que antes mal conseguia encarar o próprio conflito interno agora desafiava uma cidade inteira, guiada pela certeza do que sentia. E aquilo o fez perceber que nada do que estava acontecendo era simples. O amor deles havia se tornado uma força transformadora que já não podia ser contida. O guia-chefe, ainda incorporado, aproximou-se lentamente, com os olhos semicerrados e a postura calma, apesar da tensão evidente no ambiente. A entidade colocou uma mão sobre o ombro de Júlia e disse que ela não estava sozinha, que forças maiores a protegiam. Disse também que a escuridão que rondava naquela noite não tinha origem espiritual, mas humana, e que a humanidade, quando tomada pelo medo, era capaz de cometer atrocidades. A voz calma da entidade trouxe um fragmento de paz ao coração da jovem. Mas o perigo lá fora continuava crescendo, pulsando como uma chama prestes a consumir tudo ao redor. De repente, o barulho de vidro quebrado ecoou na lateral da casa. Alguém havia lançado uma pedra para dentro do terreiro, quebrando uma das janelas pequenas que davam para o salão. O impacto fez Júlia recuar instintivamente, enquanto Mauro avançava para verificar o dano. A pedra rolou até parar aos pés da imagem de uma entidade, como se fosse uma provocação simbólica. O ataque confirmou o que todos temiam. Não era apenas um grupo curioso. Era um grupo hostil, movido por ódio e desinformação. E a escuridão da madrugada parecia amplificar essa violência gratuita, transformando-a em algo quase ritualístico. A confusão se intensificou quando uma segunda pedra atingiu a parede externa, seguida de gritos exaltados. Mauro percebeu que, se nada fosse feito, em pouco tempo tentariam arrombar a porta. Ele voltou para junto de Júlia e pediu que ela permanecesse atrás dele, em segurança. Mas ela, teimosa e determinada, recusou-se a recuar. Disse que aquela luta era também dela, que não poderia mais se esconder enquanto outros decidiam seu destino. Mauro sentiu os olhos marejarem por um segundo, não de medo, mas de emoção ao ver a força que emanava dela. Uma força que talvez nem ela soubesse possuir. Os médiuns iniciaram um cântico ritmado, pedindo proteção espiritual para que a violência não atravessasse a porta. O som ecoava pelo salão como uma muralha invisível, enquanto as velas tremulavam em sincronia com a energia que se erguia. Júlia, ao ouvir aquelas vozes unidas, sentiu algo dentro dela despertar. Uma coragem que parecia brotar, não só de seu coração, mas de algo maior, ancestral e indestrutível. Era como se finalmente compreendesse que fé não era prisão, mas liberdade. E que seu amor por Mauro tinha se tornado sagrado de uma forma que nenhuma palavra poderia explicar. E antes da parte final, já deixa o like e se inscreve, porque o último bloco vai trazer o desfecho mais sombrio, intenso e emocionante de toda essa história. O tumulto do lado de fora atingiu o ápice quando um dos homens tentou forçar a porta com o ombro, fazendo as tábuas tremerem. Mauro avançou até a entrada e apoiou o corpo inteiro contra ela, impedindo que cedesse. O impacto reverberou por todo o salão, fazendo as velas quase se apagarem. Júlia correu até ele, desesperada,
Mas Mauro pediu que ela se afastasse, dizendo que a situação poderia piorar a qualquer momento. Lá fora, as vozes se elevavam, carregadas de ódio e desinformação, repetindo que estavam salvando a menina crente da feitiçaria. A ironia cruel daquelas palavras perfurou o peito de Júlia como uma faca. Era por ela que tudo aquilo estava acontecendo, mas não por suas escolhas, e sim pelas mentiras contadas por aqueles que diziam defendê-la. No entanto, antes que Mauro pudesse reforçar a porta novamente, o guia-chefe, ainda incorporado, ergueu a mão e pediu silêncio. Uma calma estranha tomou o ambiente. As vozes, os gritos, até os impactos contra a madeira pareciam distantes por um momento. A entidade caminhou até a porta, colocou a palma da mão sobre a superfície e murmurou palavras em um idioma que Júlia não reconhecia. Um vento suave atravessou o salão, como se viesse de lugar nenhum, e imediatamente a porta pareceu ganhar peso, como se estivesse firmada por algo além da madeira. Foi então que a entidade se voltou para Mauro e disse que aquele ataque externo só tinha força enquanto encontrasse brecha dentro deles, e que era o medo interno que precisava ser vencido primeiro. Júlia ouviu aquilo como se fosse um chamado. Ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que o medo que carregava desde o início, o medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do desconhecido, era o verdadeiro combustível daquela violência. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que tudo começou, caminhou até a porta, não para fugir, mas para se posicionar ao lado de Mauro. Sua mão tocou a madeira trêmula, sentindo o peso de tudo que vinha do outro lado. E então, com a voz firme, ela falou. Não gritou, não implorou, apenas afirmou, com convicção: eu não estou em perigo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei quem eu sou. As palavras atravessaram a casa como uma onda de energia, reverberando dentro de todos ali. Do lado de fora, o efeito foi inesperado. O grupo pareceu hesitar. Os gritos diminuíram de intensidade, como se a convicção dela tivesse atravessado a porta e atingido os homens que lideravam o ataque. Um silêncio desconfortável se instalou, quebrado apenas por um dos vizinhos, que murmurou que aquilo já estava indo longe demais. A tensão no ar oscilou, como se a massa prestes a explodir tivesse perdido momentaneamente sua força. Era pequeno, quase imperceptível, mas foi o suficiente para deter novos ataques por alguns instantes. Mauro percebeu o momento e respirou profundamente, sentindo que uma mudança estava acontecendo, lenta, frágil, mas real. O guia-chefe então pediu que Mauro abrisse a porta, mas apenas uma fresta, suficiente para mostrar que não tinham nada a esconder. Mauro hesitou, temendo a reação violenta, mas confiou na orientação espiritual. Com cuidado extremo, destrancou a porta e abriu apenas o bastante para que os homens vissem seu rosto. Do lado de fora, o grupo estava dividido. Alguns ainda carregavam raiva nos olhos, mas outros pareciam confusos, desconfortáveis, como se a coragem inicial estivesse se desfazendo. Mauro, com a voz serena, disse que Júlia estava ali por vontade própria, que não era prisioneira nem vítima. Disse que a respeitava, que jamais faria mal a ela, e que estava disposto a responder no dia seguinte, diante de qualquer autoridade, se fosse preciso. As palavras dele, calmas e firmes, atravessaram o ar pesado. E então, algo mudou. Um dos homens, o mesmo que tentará arrombar a porta momentos antes, abaixou a cabeça. Outros recuaram alguns passos, resmungando, ainda exaltados, mas sem a mesma força violenta de antes. Era como se, ao verem o rosto de Mauro sem medo, sem agressividade, sem a ameaça que haviam inventado em suas próprias mentes, a fúria se dissipasse aos poucos. Em poucos minutos, o grupo começou a se dispersar, alguns por vergonha, outros por dúvida, outros simplesmente por perceber que não tinham mais motivo para continuar ali. Quando o último deles virou a esquina, a rua voltou a ser tomada pelo silêncio, mas um silêncio diferente, pesado e transformador. Mauro fechou a porta lentamente, apoiando a testa contra a madeira enquanto respirava fundo, esgotado. Júlia correu até ele e o abraçou, sentindo o corpo dele tremer não de medo, mas de alívio. Os médiuns também se aproximaram,
formando um círculo de apoio ao redor do casal. O guia-chefe, agora desacoplado da incorporação, explicou que a batalha daquela noite não foi apenas física, mas energética, e que Julia havia desempenhado um papel central ao enfrentar o medo que os perseguia. Ela ouviu tudo com os olhos marejados, sentindo uma força nova dentro de si. Não era mais a jovem tímida que temia desagradar o mundo. Era alguém que havia encarado o ódio e permanecido firme. Ao amanhecer, Julia tomou a decisão mais difícil da sua vida. Não voltaria para casa naquele momento. Não por rebeldia, mas porque precisava construir sua identidade longe das pressões que sempre a moldaram. Mauro ofereceu abrigo, mas ela disse que precisava de um tempo para refletir, não sobre o amor deles, que já estava claro em seu coração, mas sobre o caminho que gostaria de trilhar dali em diante. Eles se abraçaram longamente, sabendo que o que haviam enfrentado juntos os marcaria para sempre. Itabuna acordava lentamente, ainda murmurando os acontecimentos da madrugada, mas o casal sabia que o pior havia passado. Nos dias que se seguiram, Julia encontrou apoio em pessoas inesperadas, vizinhos que inicialmente a julgaram, mas que, ao verem a violência injustificada da multidão, começaram a questionar suas próprias crenças. Mauro também recebeu visitas de pessoas que antes o evitavam, pedindo desculpas por terem acreditado em rumores. Aos poucos, a cidade, antes tão rígida e dividida, começou a revelar rachaduras em seu preconceito histórico. Nada mudou de uma hora para outra, mas pela primeira vez, havia diálogo. Havia brechas para compreensão e, principalmente, havia coragem para enfrentar o desconhecido sem atacá-lo. O amor entre Julia e Mauro não se tornou fácil. Não poderia, em uma cidade como Itabuna nos anos 80, mas se tornou mais verdadeiro. Cresceu não porque era proibido, mas porque resistiu à tempestade mais violenta que o destino poderia criar. Ele se transformou em símbolo, em memória, em cicatriz e cura ao mesmo tempo. E conforme o tempo passou, ambos perceberam algo que só os que sobrevivem ao caos conseguem aprender: que o amor, quando nasce em terreno proibido, não é maldito, é poderoso. E às vezes, é justamente esse poder que transforma o mundo ao redor. E assim se encerra essa história macabra, intensa e profundamente humana. Um romance que enfrentou fé, medo, violência e intolerância, mas que, no fim, encontrou luz no meio da escuridão. Se você acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreve e comenta se quer uma continuação, um epílogo ou outro conto